Boa noite. Vamos aguardar aí alguns instantes para que o Instagram chame os nossos seguidores para mais essa live, mais essa jornada bíblica. Hoje a gente vai falar do livro de Miqueias e do livro de Naum, tá bom? Miqueias e Naum, os profetas menores aqui do Antigo Testamento. Tem sido bom, né? A gente começou essa jornada ano passado, durante a pandemia, e brotou no nosso coração, houve uma confirmação de que a gente deveria falar de cada semana um livro da Bíblia, e assim tem sido, né? Quem diria, a gente já está aqui chegando no final do Antigo Testamento. Agora nos profetas menores a gente tem livros que são livros de 7 capítulos, de 3 capítulos, como o livro de Miqueias e Naum. Então a gente consegue falar de 2 em uma semana. Essa semana eu estou falando de Miqueias e Naum, na próxima semana Abacuque e Sofonias, depois Ageu e Zacarias, e daqui a pouco o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. A gente termina essa temporada de 39 sessões, né? Teve lives que foram em uma live 2 livros, mas também teve livro que teve 2 ou 3 lives. Então deve ter em média aí, não contei ainda, mas deve ter uns 39 vídeos aí já produzidos desde o ano passado. E tem sido crescimento para a minha vida, né? Cada semana parar, esboçar, estudar. Eu já li esses livros, eu imagino que uma boa parte da nossa audiência já leu, mas mesmo assim é muito edificante, é muito gratificante você poder ler com um contexto histórico, ler com uma visão também escatológica, olhando para o futuro, conseguir comparar os textos, né? Meu objetivo aqui é que a gente compare com outros livros da Bíblia, faça análise. Então serve para você que nunca leu o livro Miqueias e Naum, mas também serve para você que já leu e quer clarear mais, quer entender principalmente esses textos dos profetas, né? Que são textos mais difíceis. Quero dar uma boa noite para você que está chegando na nossa jornada hoje, você que está passando por aqui, fica com a gente. Quero incentivar você aí além de comentar, de curtir, porque isso ajuda a elevar a nossa publicação. Usa o aviãozinho que fica na tua câmera aí, envia essa live para alguém, envia esse vídeo para alguém, porque a hora que essa pessoa assistir vai ser importante para ela, vai ser bênção para a vida dela. Às vezes ela não participa no horário, a gente tem sempre colocado vídeo novo às 9 da noite. Alguns vídeos são ao vivo, alguns são gravados, mas a gente coloca um episódio novo sempre 9 da noite. E você pode compartilhar, mesmo que essa pessoa não esteja assistindo nesse momento da live, da transmissão, ela vai assistir, a gente percebe que 90% assiste depois. E é abençoador, é transformador do mesmo modo. Queria começar orando, amém? Se você deseja assistir, não posso esquecer de falar, se você deseja assistir episódios anteriores, tem algum livro que você gosta mais? Salmos, Provérbios, Gênesis? É só você ir no IGTV das escolas aqui, do Instagram das Escolas Terra Fértil. Se você ainda não se inscreveu, né, se você ainda não segue essa página, clica lá para seguir. Eu fiquei sabendo nesses dias que tem um sininho no Instagram também, que você clica lá naquele sininho do Instagram, que ele te avisa quando a escola estiver ao vivo, quando tiver uma publicação nova. Então, não deixa de seguir, de clicar no sininho dessa página para você também ficar por dentro do conteúdo novo que a gente está botando aqui. É a nossa escola bíblica, né? Toda segunda-feira, 9 da noite. Vamos orar? Você pode separar a tua Bíblia na tua casa, papel e caneta, aquilo que você usa para estudar. Vamos pedir revelação do céu. Amém? Pai, eu estou aqui, eu quero ser porta-voz da mensagem do reino, eu quero pregar a Tua palavra nessa noite, através desse canal poderoso que é a internet. Eu quero Te agradecer por essa estrutura, Senhor, que o Senhor nos deu aqui, de cenário, de gravação. Quero Te agradecer pela vida daqueles que se dispuseram a nos ajudar aqui na igreja. Quero Te agradecer por esse ouvido que me ouve aí na sua casa, onde chegar. Eu acredito que a palavra é poderosa para surtir efeito onde ela chegar, no coração que ela chegar. E eu quero aqui ser uma voz também profética para esse tempo, para falar a corações que estão angustiados, corações que estão com medo, corações que têm dúvidas, que têm perguntas. Que o Teu Evangelho alcance, Deus, que a Tua palavra alcance e traga santidade, traga pureza, e traga correção. Era isso que os profetas naquele tempo quiseram sempre trazer, consciência sobre a verdade. Falaram a verdade e foram muitos condenados por causa disso, mas eles permaneceram falando a verdade, e que nessa noite a verdade seja exposta aos corações e essas pessoas possam receber a mensagem e serem transformadas por ela.
Eu oro por isso em nome de Jesus. Tira toda a distração, tudo que queira roubar a comunicação da palavra, que a palavra flua através dessa câmera para o celular, para o computador dessa pessoa, que ela possa receber a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai falar essa noite sobre dois profetas considerados profetas menores, né? Menores não por menos unção, uma categoria inferior, mas é porque eles escreveram menos, eles tiveram uma atuação profética no seu tempo. Eu sempre procuro dizer qual é a época de cada profeta aqui, para você entender o porquê que ele falou, o que ele falou, mas eles escreveram menos. Isso não quer dizer que eles atuaram pouco, que eles profetizaram menos presencialmente. Por exemplo, Elias e Eliseu não tem nenhum livro escrito, mas são aí dois, certamente, que estarão na lista dos maiores profetas de todos os tempos, né? João Batista também não tem nenhum livro. Jesus disse que não tem ninguém entre os nascidos de mulher maior do que ele. Mas, dentre os livros, os rolos dos profetas, a gente chama de Sefer, né? Os rolos maiores foram categorizados, profeta Isaías, profeta Jeremias, são os rolos maiores, o Sefer maior. Então, a categoria dos profetas maiores. E os que escreveram menos, são livros muito curtos, são os profetas menores. Só que o que todos eles têm em comum? Moisés, lá no deserto, disse no livro de Deuteronômio que a gente saberia que tem um profeta de verdade quando aquilo que ele fala se cumpre. Essa é a característica para você checar o verdadeiro profetismo e o falso profetismo, né? Se aquilo que é falado é especulação, é só análise, né? Seríamos analistas. É igual quando você olha a política brasileira, você fica comentando. Eu acho que vai acontecer isso. São os analistas políticos, né? A gente pode ser analista do nosso tempo, ficar olhando as coisas e fazendo previsões. A gente pode, não pode? Com base no que a gente vê, prever alguma coisa. A gente pode acertar, a gente pode errar. Isso aí é um exercício de inteligência, exercício lógico, de intuição, enfim, um exercício humano. Só que o profético bíblico, né, ele não julga com critérios humanos. Você vai ver que em alguns casos, como Naum, quando vai falar para a cidade de Nínive, a gente vai falar daqui a pouco de Naum, era uma cidade próspera, era uma cidade rica, que ninguém diria que iria cair. Então, às vezes o que o profeta vai falar vai na contramão da tendência, né? Então, se você é uma pessoa que só enxerga com os olhos naturais, só enxerga as tendências, você vai julgar e você vai falar com base naquilo que qualquer homem poderia julgar e falar se estudasse. Mas nós não queremos ser pessoas que têm o seu raciocínio no centro, né? Que o centro da sua vida não seja a sua lógica, o seu eu, a sua inteligência, a sua erudição. O centro da nossa vida é o Espírito. O nosso Espírito é em Cristo recriado, que tem o Espírito Santo morando dentro de nós. E esses homens que na velha aliança não tinham o Espírito Santo vivendo dentro deles, ainda assim, quando o Espírito vinha sobre eles, eles liberavam aquilo que vinha da parte de Deus e eles se preocupavam em falar a verdade. A verdade tinha que ser dita. Então, se Nínive, aquela cidade, vai cair, eles anunciavam que Nínive iria cair, mesmo que a tendência não fosse essa. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é basear a nossa palavra naquilo que a tendência está mostrando, mas é falar muitas vezes contra a correnteza, nadar contra a correnteza, falar contra aquilo que todo mundo está falando, né? Mas se é aquilo que Deus botou no teu coração, ter um compromisso com a verdade. Essa é uma característica, né? E todos eles, a gente tem visto aqui semana após semana, as coisas que eles falaram, principalmente sobre a queda de Samaria e a queda de Judá, se cumpriram, né? Quando eu falo a queda, você entende, né? Samaria, reino do norte, a gente já explicou isso em outras lives, é aquele reino formado pelas 10 tribos que foi tomado pelos assírios, né? Os assírios misturaram as raças ali e geraram o povo samaritano. Então Samaria nunca mais voltou, né, do que seria o seu exílio. Samaria se transformou no outro povo, né, que não é mais assim geneticamente o povo descendente de Abraão, é um povo misturado. Já Judá não, Judá foi com a sua língua, com seus costumes, com a sua crença, foi para o exílio na Babilônia e voltou do exílio da Babilônia. Você lembra de Daniel, de Ezequiel, que preservaram os seus costumes, mesmo na Babilônia. E esses judeus, então, passam a ser chamados de judeus, eles voltam, tem a promessa, a profecia de ida e a profecia de volta. Israel vai e não volta, mas o reino de Judá
volta. A linhagem do trono de Davi permanece, né? Por pouco acabaram com o rei, acabaram com a dinastia, mas não conseguiram, porque aquela linhagem que Deus prometeu a Davi seria a linhagem do Messias. Então você vai ver que os temas dos profetas são basicamente os mesmos. Eles falam sobre juízo, e entre esses juízos estão juízos sobre as nações pagãs, mas também juízos sobre Samaria, que se cumpriu, juízos sobre Judá. E eu já expliquei também em outras lives que quando o Espírito do Senhor toma o profeta, ele começa a falar de uma realidade local, muitas vezes ele, sem saber, ele está avançando para o futuro escatológico. Ele está falando de um juízo iminente, um juízo que já vai acontecer ali para Judá, exílio na Babilônia. Mas sem saber, ele está avançando para o dia do Senhor, né? Essa palavra dia do Senhor aparece muito nos profetas menores. Sem querer, sem imaginar, o profeta já está falando do último dia, onde o juízo não vai ser um juízo temporário, mas o juízo definitivo do Senhor sobre todas as nações. Então vamos caminhar em Miqueias primeiro. Miqueias, o nome dele significa aquele que é como o Senhor. Miqueias, quem é como o Senhor. Você pode abrir no capítulo 1, versículo 1, a primeira definição dele, está lá. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, né? Provavelmente a cidade que ele morava era Morasete, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias. Então, situando no tempo, Ezequias é um rei bom entre os reis de Judá. Então, havia pecado no Reino do Sul, mas não era o pior momento, tá? Esses reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Apesar dele ser do Reino do Sul, de uma cidade próxima ali de Jerusalém, o ministério dele ele já dirige aqui no primeiro capítulo, ele já se dirige para Samaria e para Jerusalém. Então ele vai se voltar para profetizar sobre essas cidades. Então você já entende o tempo dele, é um tempo onde ainda existiam os dois reinos, tá? Porque o Reino do Norte acaba primeiro e o Reino do Sul ainda continua um pouco, tá? O Reino do Norte teve mais reis ímpios. Lembra de Acabe? Elias e Eliseu são profetas no norte, tá? Então, o reino de Samaria ele vai ser desfeito primeiro. O reino do sul continua. E uma das coisas que o Senhor fala é que Samaria influenciou Judá. Influenciou Judá para o erro, para o pecado. Porque teve muito mais rei profano no norte. No sul ainda tinha um ou outro que seguia os costumes de Davi. O Senhor sempre fazia lembrança de Davi, que foi um rei bom, um rei segundo o coração dele. Então, a gente tem Josafá, que era um bom rei, a gente tem Ezequias, que é um bom rei, a gente tem Josias, que é um reformador também, que no tempo dele ele quer restaurar as coisas. Então, Miqueias vai se dirigir, a sua palavra profética, a esses dois reinos. No versículo 6, ele vai então liberar sua primeira profecia sobre Samaria. Sendo assim, farei de Samaria um monte de entulho. Vou ler nessa versão aqui que é a revista e corrigida. Farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Ele fala, atirarei, na King James, atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. O que é descobrir os fundamentos, né? Se você tem uma casa e você derruba e fica só os fundamentos, significa que toda a estrutura caiu. Ou seja, aquela cidade vai virar entulho. Então aqui a gente já sabe que Miqueias é um profeta verdadeiro, é um profeta do Senhor falando, porque o que ele falou se cumpriu. De fato, depois do tempo dele, né, uma coisa é você falar depois que já aconteceu. Ele falou antes, enquanto existia Samaria, ele falou que o Senhor transformaria Samaria em entulho. Né, e foi o que aconteceu. Samaria foi tomada pelo Império Assírio na época. No versículo 9, porque as feridas de Samaria são incuráveis, e o mal que carrega já contaminou Judá. Estendeu-se até o portão do meu povo, até Jerusalém. Então, uma das queixas do Senhor contra Samaria, contra o reino do norte, era que o pecado deles também influenciou o reino do sul, também influenciou. A gente vê às vezes reis do norte fazendo parceria com os reis do sul e o Senhor reprovando aquela aliança, aquela parceria ali. Então, aquela maldade de Samaria já havia influenciado, contaminado o reino do sul. O Senhor vai sentenciar, então, no livro de Miqueias, na profecia de Miqueias, os líderes do povo.
vai sentenciar os profetas daquele tempo que não falavam a palavra do Senhor e os sacerdotes que deveriam ser aqueles que ensinavam o povo como sacrificar, como adorar, né? O sacerdote tinha esse ofício de ser o líder espiritual. Então, Miqueias, na sua profecia, vai falar muito condenando Samaria e condenando Judá. Como eu disse, às vezes na profecia ele avança para o futuro. Olha o que diz Miqueias no capítulo 4, vou ler do versículo 1 em diante, porque ele iria falar do juízo vindo sobre Judá e ele começa a avançar para os dias futuros. Inclusive, a profecia de Miqueias, ele é um contemporâneo de Isaías, tá? Isaías também foi um profeta ali no Reino do Sul, mais ou menos na mesma época. E esse texto de Isaías 2 é muito parecido com o texto de Miqueias 4. Parece que houve uma influência ali de um sobre o outro, mas enfim, o Espírito do Senhor falando. Se você comparar as profecias de Isaías 2 e de Miqueias 4, é muito semelhante. Miqueias 4:1, nos últimos dias. Então está falando para o nosso tempo, né? Ele falou isso 700 anos antes de Cristo e ele vai falar sobre os últimos dias, que são os dias que a gente está entrando. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Yahvé, o templo do Senhor, será estabelecido como o principal entre todos os montes da terra. A gente está vendo isso, né? Lá em Israel, uma disputa pelo monte do templo, uma disputa por aquele território. E o Senhor está falando, aquele monte, o monte da casa do Senhor, o templo, será estabelecido o principal dos montes da terra. E se levantará sobre as montanhas, os povos irão, os povos, os gentios, olha o que ele está falando sobre o tempo do fim, irão até ele. Versículo 2. Porque o plano de Deus, né, começava em Judá, começa em Jerusalém, não tem como, Deus não descartou o seu povo, um Deus que tem como caráter ele não mudar a sua aliança, as promessas que ele fez a Abraão, não dá para ele descartar a aliança que ele fez com Israel. Um dos erros da igreja é negligenciar o caráter imutável da aliança. Deus prometeu a Abraão, então Deus ainda tem um negócio com Israel, Deus ainda tem um negócio com os judeus, né? Ele tem uma aliança com ele, não dá para negar. E ele está falando, eu vou tornar Jerusalém a capital do mundo, os povos vão para lá, né? O rei que vai reinar no milênio é descendente de Davi e vai governar num corpo humano. Jesus nasceu humanamente no seu corpo de um descendente de Davi, de uma descendente de Davi. Então, ele é legítimo herdeiro do trono. Ele vai governar num trono humano. E ele vai ser rei e a capital do mundo vai ser Jerusalém. É importante você saber disso. Por que tanta briga ali naquele território? Né? Miqueias, capítulo 4, verso 2. Muitas nações chegarão exclamando, vinde, subamos ao monte de Yahvé, à casa do Elohim, Deus de Jacó, a fim de que nos ensine... já trocou aqui a minha versão para King James, né? Tá ótimo. Vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa de Elohim, Deus de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos e para que andemos sob suas orientações. Porquanto de Sião virá a lei. De Sião, daquele monte, daquela cidade, virá a lei, a palavra de Yahvé, o Senhor, de Jerusalém. Versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Quer dizer, as nações estão no coração de Deus. Deus não se esqueceu das nações gentias, né? Até mesmo um judeu que lesse isso no Antigo Testamento, ele entendeu, o Senhor vai julgar as nações a partir de Jerusalém. E ele não esqueceu, ele vai ensinar a sua palavra. Ele não só vai julgar no sentido de dar punição, não. Ele vai ensinar a sua palavra. As nações poderosas e distantes, essas converterão suas espadas em arados, e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra, e não mais aprenderão a guerrear. Verso 4. Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, ó sonho, e ninguém incomodará nem ameaçará. Você quer ver o fim da violência? Vamos orar pela nossa cidade. Mas isso é um fragmento da paz que o Messias vai trazer. Ele é o príncipe da paz no milênio. Isso é que o Senhor nos assegura, Yahvé é o Senhor dos exércitos. Verso 5. Cada um dos povos pagãos age em nome dos seus deuses. Entretanto, nós caminharemos em nome de Yahvé, o nosso Deus, o nosso Elohim, por toda eternidade. Então, é uma promessa que começa nos últimos dias e que vai por toda a eternidade. Nós vamos seguir o nosso Deus. Por toda a eternidade a gente vai poder se sentar debaixo da árvore sem que ninguém nos incomode. As espadas vão virar arado, né? As pessoas vão parar de guerrear e vão cultivar a terra para serem príncipes na terra que o Senhor deu.
Mas antes disso, vai vir, né? Miqueias falando do futuro, ele fala, mas antes disso, ele deu uma palavra sobre Samaria, ele vai dar uma palavra sobre Jerusalém agora, verso 10 do capítulo 4. Antes dos últimos dias, ó filha de Sião, sofre, pois agora as tuas dores te contorces em agonia como uma mulher em trabalho de parto, porquanto é chegado o momento que terás de partir e deixar a segurança dos teus muros para habitar em campo aberto, e irás para a Babilônia. Muito específico, né? É tremendo quando Deus libera uma profecia assim específica, né? Diz o nome e diz quem é o povo que vai levar. Você vai para a Babilônia. Isso aí, como eu disse, ele não falou depois que aconteceu, ele falou no reino de Ezequias. Muito tempo antes, né? Irás para a Babilônia. Contudo, ali conhecerás a liberdade. Ali Yahvé te salvará da mão de todos os teus inimigos. Percebe? Mais uma vez, um profeta que não se negou a falar a verdade. Ele não se negou em anunciar, olha, os pecados de Samaria chegaram aos pecados de Judá também. Samaria vai embora. Mas o detalhe é que quando ele fala de Samaria, ele fala de uma ferida incurável. Quero chamar a atenção para esse detalhe. Miqueias acertou em mais uma coisa, porque não havia cura para Samaria, né? De fato, o reino de Israel foi desfeito e acabou. Não tem retorno. Mas para Sião, ele fala, olha, nos últimos dias, o monte do templo vai ser o principal. Ou seja, vocês vão estar aqui. Eu quero que você anote isso, quero que você grave isso, você aprenda isso. Por tudo que eu já li aqui nos profetas maiores e menores, eu percebo uma sequência, um padrão de Deus, sabe? Não quer dizer que vai ser exatamente assim, mas, enfim, vai ser assim, né? Quando eu vejo Deus repetindo padrões no Antigo Testamento, eu acredito que vai ser assim. Sempre tem uma relação entre a volta de Israel para o seu território e a vinda do Messias. Sempre. Os textos sempre apontam isso. Que o Messias não vem para pisar numa terra onde os judeus não estão. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque o território lá de Jerusalém já foi pisado por várias nações, já teve vários outros povos morando ali, mas primeiro eles vão para... Percebe isso? Primeiro eles vão para a Babilônia. Miqueias anunciou isso, dezenas de profetas anunciaram. O povo do sul vai para a Babilônia, vai para o cativeiro. Jeremias anunciou até o tempo que duraria o cativeiro, 70 anos. Vão para a Babilônia. Depois os judeus voltam da Babilônia. Com o decreto lá do reino da Pérsia, eles voltam da Babilônia. Depois disso, vem o Império Romano e o Messias vem pela primeira vez. Ok? Então, quando Jesus aparece a primeira vez na Terra, os judeus estavam lá. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? O padrão deve ser o mesmo para a segunda vinda do Messias, porque depois que Jesus morre, no ano 30, mais ou menos, no ano 70 depois de Cristo, isso não está na Bíblia, isso é história. Jerusalém, o monte é destruído, o templo é destruído, e os judeus vivem a chamada diáspora. Do ano 70 depois de Cristo, eles só vão voltar para o seu território em 1948. É isso mesmo, do ano 70 até 1948. Por isso que eu falo que a gente está nos últimos dias. Os judeus estão voltando. Voltaram todos? Voltou, já se estabeleceu uma nação, mas não voltou todo mundo, não. Ainda tem muitos judeus espalhados, e existe um trabalho lá em Israel para trazer os judeus de volta. Vamos voltar para Sião, vamos voltar para a terra. E cada ano volta um número de judeus para lá, sabe? Então é um cumprimento profético. Perceba sempre esse padrão. A volta dos judeus é a proximidade da vinda do Messias. Os judeus voltaram de Babilônia, o Messias veio a primeira vez. Os judeus estão voltando da diáspora e o Messias vai vir de novo. Amém? Segura essa daí contigo, anota aí no teu coração. Tem um acontecimento registrado em Miqueias, como eu disse, ele acertou a queda de Samaria, acertou a queda de Jerusalém, para o exílio na Babilônia. Miqueias vai ser citado em Mateus. Pode pular lá para mim? A gente vai voltar para Miqueias, mas Mateus capítulo 2. Você deve lembrar dessa passagem. Eu acredito que a gente já viu várias encenações aí do nascimento de Cristo, nas cantatas. Mateus 2, 5 e 6. Quando aqueles reis vêm do Oriente para buscar ali adorar o rei que vai nascer o rei dos judeus, vai nascer o rei dos judeus.
Que rei dos judeus é esse? Aí Herodes vai perguntar aos mestres de lá da Judéia, porque Herodes deve pensar assim, Herodes é um governador, né? Colocado ali pelo Império Romano. Ele está se familiarizando com os costumes dos judeus, ele não é judeu, ele está aprendendo sobre aquela cultura, né? E ele está vendo pessoas que vêm do Oriente, né, povos orientais vindo adorar um rei dos judeus, e ele pergunta aos mestres, e vocês, o que vocês sabem? O que é a religião de vocês? O que o livro de vocês diz? Vocês, não tem alguém que saiba me dizer onde que vai nascer esse rei aí? É a época dele nascer? Então isso significa, gente, que quem lesse, quem tivesse acesso ao livro, né, porque não era todo mundo que tinha a cópia do livro, não era todo mundo que sabia ler, né, assim, os textos bíblicos. E Herodes pergunta ali aos escribas, né, os copistas, vocês que fazem a cópia do livro aí, onde que vai nascer? E eles lhe responderam, Mateus 2,5, em Belém, da Judéia, porque assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Que profeta é esse? É Miqueias, tá? Aí volta para mim, Miqueias 5. Miqueias 5, 1 e 2. Então esse livro menor, que a gente considera menor, o rolo menor, na verdade, revelou até o lugar. Ele vai nascer em Belém. Miqueias 5, 1. Agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós. O contexto ali ainda era falando de Babilônia, que eles seriam levados. E aí ele vai dizer uma profecia que se refere também à crucificação. O líder de Israel será ferido na face, com uma vara. Isso aconteceu. Versículo 2. No entanto, tu, Belém, casa do pão, Belém Efrata, a King James ela coloca as palavras no original e a tradução, né? Belém Efrata, embora pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. A pista está aí, né? Aquele que seria o líder, aquele que seria ferido na face, aquele que vem a sua origem desde a eternidade. A cidade onde ele vai nascer é a mesma cidade de Davi, é Belém. Né? Olha a pista aí clara. Então qualquer escriba, mestre da lei, que conhecesse os profetas, né? Às vezes a gente trata com um certo desprezo ou omissão os profetas menores, não é verdade? A gente quase não lê, não usa nas pregações, dá pouca atenção, mas olha quanta coisa Miqueias entregou sobre o destino, né? Então, se você quer conhecer teu destino profético, palavras de Deus para você, não negligencie a Escritura. Toda a Escritura foi inspirada por Deus para nos ensinar. E Deus pode essa noite também estar usando essa Escritura para falar com você alguma coisa. Eu quero liberar, então, alguns ensinos que estão nesse livro. Alguns ensinos que não podem ser negligenciados e que o Senhor nos exorta através de Miqueias. Ele nos exorta a andar com Ele. O Senhor nos exorta a andar com Ele. Miqueias capítulo 6, versículo 6. Vou ler do 6 ao 8. Você pode anotar aí. Quem achou, diga, eu vou andar com Deus. Gente, a gente sente uma falta da interação, assim, falando com a câmera. A gente sente uma vontade de ter um feedback. Escreve pra gente, não deixa de mandar um direct lá. Sabe, é tão bom saber que a palavra, de alguma forma, está alcançando os corações. Você não está só assistindo, mas aquilo assentou no teu coração. Se essa palavra fez sentido para você, comenta, compartilha, escreve para mim. Eu quero saber que isso falou contigo. Então, ensinos do livro de Miqueias. Andar com Deus. Miqueias 6,6. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor? Como me curvarei perante Deus, perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos em sacrifícios queimados de bezerros de um ano? Versículo 7. E Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar meus pecados e minhas malignidades? Verso 8. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Meu Deus, olha que coisa.
andes na companhia do teu Deus. Miqueias nos ensina. Preste atenção que ele frisa que para andar na companhia de Deus, ele frisa algumas palavras como humildade, mansidão, ande humildemente, sabe? A palavra dos profetas é sempre para ferir o orgulho das pessoas, o orgulho das nações pagãs, o orgulho dos idólatras. O Senhor está falando, deixa o teu orgulho agora. O Senhor está te falando, deixa o teu orgulho agora e anda humildemente diante do teu Deus. Faz o que é direito, pratica a justiça. Sabe? Se está vendo uma situação que não está justa, que não está certa, corrige. E anda na companhia do teu Deus. É o ensino que ele deixa. Não é sacrifício, não é religião, sabe? Ele está falando de tudo aquilo que era prática religiosa, entregar sacrifício, entregar dinheiro, entregar azeite, Cara, faz o que é certo. Faz o que é certo, anda em humildade, anda na companhia do teu Deus. Miqueias também nos ensina a respeito do serviço errado que as pessoas têm em relação ao dinheiro, de como elas administram mal e fazem o que é errado. E que quem vive dessa forma tem como consequência a escassez financeira. Miqueias capítulo 6 também, versículo 11. Ele vai dizer assim, poderia eu inocentar aquele que tem balança adulterada e fraudulenta e uma bolsa de pesos enganosos? Essa expressão balança fraudulenta, gente, é meio pra gente, nossa sociedade às vezes é meio difícil de interpretar isso, né? Balança fraudulenta seria o seguinte, você vem comprar comigo e aí para você eu cobro diferente ali o peso da balança, para outro eu fraudo a balança, é como se fosse um medidor, né? Para eu oprimir alguém, tirar de alguém mais do que o que é devido. Ele está falando de tipo de pessoas que enriquecem às custas do que não é direito. Versículo 12. Os ricos que vivem entre vós na cidade estão cheios de violência. O seu povo é mentiroso e suas línguas só falam enganos. Prosperar financeiramente não é difícil, entenda. Se a pessoa é mentirosa, dá a volta nos outros, é violenta, ela prospera, né, de acordo com os padrões humanos. Mas o Senhor está falando, está cheio de violência, vocês têm fraudado. Então, esse tipo de prosperidade é condenada pelo Senhor. Ele fala, olha, vocês os ricos que estão vivendo nessa cidade estão cheios de violência. Né? Ricos através de mentiras, ricos através de balanças fraudulentas. Aí ele vai dizer no versículo 14, tu comerás, mas não te saciarás, continuamente estarás com fome, acumularás os teus bens, mas nada conseguirás poupar. Eu te entregarei a espada. Tu semearás, no 15, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porquanto tem desobedecido aos decretos do rei Onri. Esse Onri aqui é o pai de Acabe, tá? Todas as práticas malignas da família de Acabe. E tem seguido as tradições deles. Por tudo isso vos entregarei à destruição. O seu povo ao desprezo, à humilhação. Sofrerás o escárnio das nações. Então esse tipo de prosperidade vai ter como recompensa a herança de Acabe. O próprio nome já diz, né? Acabe. Né? Aquela geração foi exterminada. A família de Acabe foi toda exterminada. Todos morreram. Então, essa herança, o Senhor fala, não queira a prosperidade da mentira, não queira a prosperidade da fraude, não queira a prosperidade da língua enganosa. Então, o Senhor condena isso. Esse é um ensino também que Miqueias deixa pra gente, que a avareza é idolatria, né? Que querer ganhar dinheiro às custas de qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, é abominação diante do Senhor. E como que Deus lida com o pecado? Miqueias 7,18. Vou fechar esse episódio sobre Miqueias falando da maneira como Deus lida com o pecado. Versículo 18. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, Deus que perdoa todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança. Eis que tu não permanecerás irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Ficou recorrente no meio evangélico essa expressão, né? O mar do esquecimento. Deus não vai se lembrar mais dos seus pecados, ele vai atirar no mar. É porque tem uma outra profecia que fala dos seus pecados não lembrarei mais, eu vou esquecer. E nessa aqui fala que ele vai atirar os nossos pecados
Aqui não fala esquecer, mas fala que vai atirar nas profundezas do mar. Então a galera já misturou aquela que fala que eu não me lembrarei mais com essa que é das profundezas do mar. A Bíblia nunca fala que vai lançar no mar do esquecimento, tá? Mas como tem duas profecias, uma que fala que o Senhor vai se esquecer e outra que fala que vai lançar nas profundezas do mar, a galera junta as duas, tá? Mas de fato, lançar no mar significa um lugar que não tem mais como a humanidade acessar, já se perdeu. O profeta está dizendo, se perdeu no oceano, e não tem como resgatar. Então o Senhor vai ter piedade. A mensagem final é de como Deus lida com os nossos pecados. E de fato, Ele está dizendo, olha, vocês vão para o exílio da Babilônia, eu vou julgar a maldade que vocês estão tendo, igual eu julguei a família de Acabe. Mas de Sião vai vir o príncipe. O monte do templo ainda vai ser o lugar onde as nações vão se reunir para aprender a lei do Senhor. Então tem restauração para Judá, tem restauração para Jerusalém, tem restauração para você, se você resolver andar com o teu Deus em humildade, fazendo o que é direito. Amém? Esse episódio de Miqueias ficou maior até do que o que eu esperava. Vou fazer um corte aqui então, para a gente lançar para a próxima semana, então, o episódio sobre Naum. Acho que dá para ser cada semana um pouquinho aí dos profetas, e você vai ter mais tempo para assistir o vídeo, um vídeo mais curto, as pessoas vêm com mais facilidade, né? Então vamos fechar essa semana só com Miqueias. Semana que vem a gente fala de Naum, tá bom? Um grande abraço.